Olá, torcedor rubro-negro que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Sport foi até o Heriberto Rios, empatou em 1-1 contra a equipe do Criciúma, segue invicto na Série B, tomou o primeiro gol, mas com 5 pontos na classificação, mais um empate fora de casa. Nessa sequência de jogos do Sport como visitante, a conquista de mais um pontinho para quem sabe dentro de casa na próxima rodada fazer a sua parte e se posicionar ainda melhor na classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. A partir de agora a gente analisa o jogo, traz alguns pontos de um esporte questionado hoje pelo torcedor, pelas convicções do técnico Gilmar Dalpozo em relação a essa equipe, né? A formação do esporte, né? Alguns jogadores na condição de titular, jogadores fora da posição. Então, a partir de agora, o assunto é esse empate entre Criciúma e Sport pela terceira rodada da Série B. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo, comenta à vontade e, claro, se inscreve na nossa plataforma e vem com a gente. Porque o jogo começou com um Criciúma que se prontificou ao ataque. O Sport não teve as primeiras chances da partida, embora o poderio técnico do Sport, mesmo com uma deficiência na criação, fosse maior do que o do Criciúma. Só que o Criciúma, em casa, diante do seu torcedor e com uma vontade de atacar maior, levou às principais oportunidades. A gente viu, inclusive, o Criciúma chegar a estar vencendo por 6-0 em número de finalizações a equipe do Sport num dado recorte da partida. E o Sport só veio atacar depois que tomou o primeiro gol marcado pelo Marcelo Hermes. Foi uma felicidade do jogador, uma infelicidade do Maílson, que recorrentemente tem falhado em algumas situações com a camisa rubro-negra. É algo que o goleiro precisa trabalhar no dia a dia, né? Não sei se é falta de concentração ou até mesmo foco no jogo. Muitos falam aí de um desvio no meio do caminho, mas aquilo não era bola para Maílson encaixar e sim espalmar, né? Tentar de uma certa forma tirar aquela bola dali. E isso acabou custando naquele momento o placar para a equipe rubro-negra, né? A equipe do Criciúma larga na frente e consegue ter um pouco mais do controle do jogo. E a gente viu que a primeira oportunidade mais clara do Sport só aconteceu quando o Luciano Juba tomou partido de uma situação que o torcedor já estava se chateando, né? Que é essa história do Luciano Juba atuar pelo lado direito e o Bill cair pelo lado esquerdo. A gente viu o Búfalo totalmente isolado lá na frente, não recebeu bolas em condições de finalização, e o Juba a gente percebe que só rende pelo lado esquerdo. E essa mudança só foi feita no finalzinho da primeira etapa, né? Quando a gente viu a primeira cobrança de escanteio do Juba no lado esquerdo, com um cabeceio do Sabino e a boa defesa do goleiro Gustavo, a partir dali o Sport viu que o caminho é a manutenção de Juba pelo lado esquerdo, né? Acredito que ali foi o primeiro indício de que não vale a modificação do camisa 46 para o setor direito de campo para pegar ele mais por dentro. Até porque o Ezequiel não é um lateral que sobe muito. É um cara que faz ali a linha defensiva. E esses avanços do Juba partindo por dentro para abrir corredor para Ezequiel é peça nula. É uma jogada nula. Ela mal vai acontecer no jogo. Se fosse um jogo com o Everton na direita, aí sim poderia funcionar, porque são dois homens que chegam bem à frente e o Luciano Juba poderia ter um pouco mais dessa liberdade. No caso do Bill, funciona mais pela direita. Não fez uma boa partida, mas na reta final do primeiro tempo se sentiu mais à vontade naquele setor. Ele acaba enxergando que o Bill não estava bem na partida, o Dalpozo acaba sacando o jogador, colocando em campo o Jaderson, que foi até uma grata surpresa, porque conseguiu de uma certa forma dar um pouco mais de ofensividade do que o Bill. E a correção da equipe do meio para frente, né, o Sport voltou com uma outra postura. Não apenas pela modificação, acredito que a conversa do vestiário, né, depois, né, de um primeiro tempo fraco, principalmente do meio, a gente viu um jogo onde o Bruno Matias muito sobrecarregado, o William Oliveira errando muito na saída de bola, Pedro Nares nulo, porque não é um meia e nem faz a função de um terceiro homem de meio de campo. Então o Sport volta com uma postura diferente apenas com uma modificação.
e chega ao empate na felicidade do Luciano Juba, né? Um cara que vive um bom momento, acaba arriscando de longe, finalizando, surpreendendo o goleiro Gustavo, colocando o Sport em pé de igualdade, e o Sport continuou pressionando, né? As modificações feitas por Dalpozo depois foram vistas, né? Foram palpáveis até, né? Com a entrada do Giovani, né? A entrada do próprio Flávio na vaga do Parraguês, que participou mais até o Flávio do que propriamente o Búfalo no jogo. E o Sport, se tivesse um pouco mais de ousadia, e até me arrisco mais a dizer de qualidade, né, de um pouco de mais intensidade no jogo, poderia ter virado a partida. O Criciúma, num dado momento do jogo, num dado recorte, acabou aceitando esse ímpeto, essa vontade, né, esse domínio do Sport no segundo tempo. E pouco chegou, se não foi na base do cruzamento. O Criciúma cruzou muitas bolas à área, né, apostando, né, na altura do Igor, que foi uma das peças na segunda etapa acionadas, aquele Igor mesmo, ex-Sport. Marcos Serrato até mesmo para dar um pouco mais de robustez no meio, né, a entrada do Cristóvão na vaga do lateral direito, Cristóvão mais experiente. Então foi um Criciúma que, né, não foi também por falta de modificações. Eu acabei observando que o Criciúma esbarrou mesmo nas suas limitações, né? Uma equipe que não tem muito a oferecer no campeonato. E quando enfrentar uma equipe de um poderio técnico maior e que prevalecer esse poderio em campo, nas quatro linhas, provavelmente vai ter dificuldades. E hoje foi o que faltou ao Sport, né? Colocar em campo, né, toda a qualidade que ainda não foi demonstrada na temporada. A vontade dos jogadores a gente notoriamente percebeu, principalmente no segundo tempo, mas é aquela questão da personalidade, né? Faltou no segundo tempo para chegar a esse gol, né? 6 minutos dados lá na reta final, mas nada que pudesse mudar o panorama da partida. Um empate que, pelas circunstâncias da tabela, é um resultado aceitável por estar fora de casa, né, por enfrentar um adversário que o Sport historicamente tem aí esse confronto difícil, né, sempre quando joga no Heriberto Rios, mas levando em consideração o jogo, a gente devia levar em conta que a vitória seria um grande resultado hoje e 1 ponto pelo campeonato ganho, mais 2 pontos perdidos pelas circunstâncias de um Sport que faltou mais se impor em busca desse placar. Porque com uma imposição maior, o Sport poderia ter saído com os 3 pontos e, consequentemente, bem mais colocado no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro neste início de competição. Agora voltar para casa, terça-feira, 7 da noite, tem o Ituano pela frente. Mais um adversário que vem da terceira divisão. Criciúma foi assim e agora o Ituano diante do seu torcedor, né, para quem sabe chegar a esses 8 pontos, que já seria uma pontuação expressiva para esse início de campeonato do Sport na Série B do Brasileirão, para não desgarrar da porta de cima do campeonato. Acredito que esse seja o foco da equipe rubro-negra e, lógico, revendo essas convicções do Gilmar Dalpozo, que para mim foram errôneas nesta manhã, tarde de hoje, onde vimos aí um Sport inoperante no primeiro tempo, mas que com alguns ajustes que já eram, né, bem comuns para o torcedor, a equipe acaba crescendo. Faltou mesmo a tal da personalidade para sair com um resultado ainda mais positivo. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo e a gente vai se falando. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!